nossos votos de muita paz a todos os que se reúnem para ouvir a palestra de hoje. Que possamos nos sentir unidos e assistidos pela espiritualidade maior. Hoje gostaríamos de abordar uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é a parábola do semeador. Nós sabemos que o Mestre, enquanto esteve aqui na Terra trazendo a mensagem divina, ele se utilizou por diversas vezes de parábolas, se exprimindo assim de forma figurada, alegórica, para a revelação das verdades eternas, das leis de Deus. Porque a humanidade da Terra ainda não estava preparada. Sua inteligência ainda não estava bastante desenvolvida para compreender as verdades, que requer um progresso moral e intelectual mais apurado, porque ali seriam reveladas as verdades celestes. Então, uma das parábolas das quais Jesus se utilizou foi a parábola do semeador. Vamos então a ela, que se encontra em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura da terra. Mas, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. Segundo Haroldo Dutra Dias, na parábola do semeador, a semente é que tem os potenciais da divindade. Então, embora a parábola fale do esforço do semeador, de ter as sementes em mãos e se dispor a lançar a semente, ela é uma parábola que conta o drama do terreno. A grande dificuldade não é da semente ou do semeador. A dificuldade é do terreno. E é o terreno que vai dizer do desenvolvimento dessa semente. Se ela vai se transformar em 100, ou 60, ou 30, ou pior, se não vai produzir nada. Se a plantinha vai nascer e ser ressecada pelo sol, porque não tem profundidade, ou se ela vai ser sufocada pelos espinhos, porque não conseguiu receber luz ou o ar adequado, ou ainda se ela sequer chegou a brotar, porque foi comida pelos pássaros, por ter caído em local não adequado. Não esquecendo que essa semente já estava no fruto e passou por todo o processo da árvore. Então, é sempre bom lembrar que entre a semente e o fruto tem a árvore. E uma semente gera um complexo, uma vida que é árvore. A árvore que tem raiz, tronco, tem seus galhos, tem as folhas e tem um processo produtivo que é cíclico. Floresce, esse florescimento amadurece,
dá o início do germe, que é o fruto, ou ela produz uma série de frutos. Depois, ela perde suas folhas, reinicia o processo. E quantas vezes essa árvore, durante sua vida, repete esse processo de forma cíclica, produzindo seus frutos na época certa. Cuidados, luz, nutrientes, adubo, e tudo isso começou com uma semente. Vamos agora a Jesus e a parábola do semeador. Jesus comparou o espírito imortal com a árvore. Alguém que veio dessa semente se transformou nesse ser capaz de gerar frutos, que são ações, sentimentos, pensamentos, ideias. E isso teve início na criação divina, quando Deus criou cada um de nós. E a produção, ela é imortal e se dá em ciclos também, que ocorre ao longo das encarnações. Mas, levando esse processo da semente para as 3 revelações, nós poderíamos dizer que quando o semeador criou essa semente, que somos nós, lá já estava contido o processo das 3 revelações. Os aspectos de justiça, de amor e caridade já estavam todos inseridos nessa semente. Como a bolota encerra as futuras potencialidades do carvalho. Portanto, esses aspectos estão sintetizados na semente. E para que esse processo se desenvolva e chegue à árvore, que é a árvore das revelações, ele precisa de um terreno. Lembrando que essas revelações foram dadas desde o Antigo Testamento, por todos os missionários que foram enviados ao longo desse período, incluindo Jesus e os missionários do Espiritismo. Entendem que aquela semente já estava preparada para todas as revelações e que os ensinamentos não poderiam ser separados? Porque a lei de amor, justiça e caridade engloba os ensinamentos das 3 revelações. E essas revelações são testemunhos vivos de pessoas que encarnaram, que deram sua contribuição, sua cota de sacrifício, de ideal, trabalharam arduamente. E aí nós podemos entender o processo da revelação, que já dura mais de 3.000 anos, 4.000 anos. Então isso é interessante a gente pensar. As revelações como uma árvore. A árvore que já estava contida nas sementes, estava lá dentro da semente. E se pensarmos nisso, temos que obrigatoriamente pensar também no terreno. Onde essa semente vai ser plantada? As sementes que têm a síntese das revelações divinas serão plantadas nos corações dos homens. E aí vamos ter corações superficiais ou impermeáveis, que não permitem que essa luz divina entre e gere uma transformação, como a semente que caiu à beira do caminho. Temos a semente que rapidamente se desenvolve, mas ela não encontra uma terra profunda para um enraizamento profundo. E vem o sol, as dificuldades, as provações, as expiações, e ela não resiste, sucumbe. E pensando nas 3 revelações, como alguém pode compreender profundamente a doutrina espírita, o Evangelho, se ele não tiver a compreensão do trabalho dos missionários desde o Velho Testamento? Como eu posso entender o trabalho de
Kardec, Chico Xavier, se eu sequer entendi a missão de um Isaías que anunciou Jesus? Ele foi o grande profeta que anunciou a vinda do Cristo. E depois, Jesus veio com suas parábolas, mais tarde explicadas pelo Espiritismo. Percebem como é um processo contínuo e gradual? Será que quando eu rejeito a primeira revelação, eu não me comporto como a semente em um terreno que brota rapidamente, mas que no fundo a árvore não tem raiz? E aí vamos fazendo comparações do espinheiro, quando a pessoa se fixa apenas nas tradições, nos movimentos religiosos que se seguiram a vida de Jesus. Então, ele se define como um cristão, mas é tão ligado aos aspectos teológicos da sua corrente religiosa que ele não se permite compreender, sem fanatismo, o que seria a folhagem, o que seria a raiz. E outra questão para ser analisada é que nem toda semente caída num terreno vai se desenvolver igualmente. E será que essa é uma questão da semente? Então, tem terrenos que vão propiciar um fator multiplicador, onde para cada semente eu terei 30 frutos. Mas tem outro terreno que para cada semente eu terei 100 frutos. E isso tudo nos põe a pensar que a revelação divina é perfeita, que ela tem gradações, mas é única, porque Deus é uno, é um. Quando alguém diz alguma coisa de manhã, ou à tarde, ou à noite, a sua fala pode variar, mas é a mesma pessoa que está falando. Deus é um só. O que ele pensa ou sente é uno. A lei divina, ela é una. Não há contradição em Deus. Há sim o processo didático. Se quem está ensinando destina uma parcela do conhecimento num determinado momento da evolução da humanidade, uma outra parcela em um outro momento, e assim sucessivamente. É por uma questão pedagógica, para atender a necessidade de amadurecimento de quem está recebendo a semente e não de quem está doando. A lei divina é imutável, é perfeita. O processo de compreensão e de aplicação da lei divina é que é infinito. Para o resto da eternidade é que vamos viver esse esforço de compreender e aplicar o que está na lei divina. Então, a lei divina é sempre uma semente esperando frutos. E quando a gente encontra um espírito que é justo, amoroso e que ama a verdade, esse é um espírito que dá frutos das 3 revelações. Consegue fazer produzir a semente que foi plantada nele, no solo do seu coração, sustentando a paz dos corações que o rodeiam. E para terminar, no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vai comentar sobre o sustento dessa paz que só pode ser obtida quando estamos em conformação com as leis de Deus. Vamos à passagem do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vivei em paz uns com os outros. Vamos ao comentário de Emmanuel. Costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis,
quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capaz de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorarmos e educar-nos, de vez que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faze então um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Finalizando o tema da parábola do semeador, não nos esqueçamos nunca da importância de cada um de nós, por pequena que seja, no cultivo da semente que reside no coração de todos, que nos leva à reflexão, ao trabalho e à distribuição dessa semente de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal.
Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.